Diante do impasse na greve dos caminhoneiros, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, concedeu coletiva na tarde desta sexta-feira na residência oficial, falando sobre a paralisação. Veja agora os principais pontos da entrevista. Infelizmente, as palavras do presidente estão tendo pouca credibilidade com a sociedade que de forma legítima está se manifestando. É claro que eu tenho dito sempre aos manifestantes, aos caminhoneiros, que qualquer coisa muito radical acaba ficando ruim. Então, quando a sociedade é atingida, quando os hospitais são atingidos, quando as escolas são atingidas, não é bom. Então, o bom é que, através do diálogo, através da credibilidade da palavra de cada um de nós, se consiga avançar. Acredito que a desobstrução das estradas, pelo menos para a circulação, isso é uma questão importante, que o governo faça com todo cuidado também, respeitando aqueles trabalhadores que têm o direito de se manifestar. Não haver uma crise, talvez a crise mais profunda da nossa história, que vem desde o governo Dilma. O Brasil sai da recessão do governo do presidente Michel Temer, mas do ponto de vista da melhoria da qualidade de vida das famílias, não aconteceu nada, porque todas as empresas com muita capacidade ociosa, não tem ninguém gerando novos empregos e principalmente empregos de qualidade, melhorando a renda do trabalhador. Então o trabalhador que conseguiu, por exemplo, voltar ao mercado de trabalho, voltou com renda menor. Então, e os preços dos combustíveis aumentaram muito, do gás de cozinha aumentou muito. Então a vida do trabalhador piorou, mesmo o Brasil saindo da recessão. E é isso que falta às vezes para o governo, entender que os números melhoraram em relação ao governo Dilma, mas a vida real das pessoas não melhorou. Então, na hora que o governo tem um aumento do preço do petróleo e que vai ter um excesso de arrecadação para o governo federal apenas na ordem de 13, 14 bilhões, ele deveria pegar esse excesso de arrecadação e devolver para a sociedade. Devolve como? Reduzindo impostos. Aliás, impostos que o governo, na minha avaliação, aumentou em 2017 em julho, o PIS/COFINS da gasolina, do etanol e dos diesel na média de 100%, aumentou de forma irresponsável. São 20 bilhões de reais em 12 meses que se tira da sociedade. Você tirou 20 bilhões da sociedade que sofre com uma crise econômica que vem há 4, 5 anos. Então a crise é mais complexa, ela é mais profunda e se precisa tomar cuidado. Claro que as rodovias não podem ficar obstruídas, que se faça manifestação pacífica fora das estradas, mas que a gente entenda que tem um certo limite para que a sociedade possa se manifestar e tem também um limite para que o governo também use com cuidado a força para que possa, desobstruindo as estradas, respeite a manifestação da sociedade. Uso das Forças Armadas. O Exército era desnecessário. Até eu estava agora em Maceió com a presidente Carmen Lúcia e o governo entrou com uma DPF que caiu com o ministro Alexandre Moraes. E ela estava me contando do mérito, não tinha a inclusão das Forças Armadas, era a Força Nacional. E foi a informação que a gente recebeu lá, que era a utilização da Força Nacional. Claro que a utilização das Forças Armadas, como eu disse, não parece o passo correto nesse momento. Acho que os manifestantes estão dialogando. Uma parte ontem deixou claro que o acordo que estava sendo feito eles não ia impactar a ponta, e foi o que aconteceu. Então acho que tem que tomar cuidado. O que eu disse é desobstruir a estrada é uma coisa, usar as Forças Armadas é outra. Acho que as Forças Armadas elas devem ocupar outro papel nessa história, não esse papel. Acho que a Força Nacional, que é composta por policiais militares, claro, junto com a Polícia Rodoviária Federal, podem atuar em conjunto. Não é o que foi informado, mas nas últimas informações que nós tivemos, de fato, apareceu as Forças Armadas já de alguma forma atuando. De fato, também não acho que é o melhor caminho. Tem certos momentos que o governo tem que atuar, é claro, mas da minha parte, aquilo que eu possa fazer para ajudar, que eu acho que eu tenho feito, que eu fiz essa semana que vem vamos avançar em alguns projetos que ajudam a regulamentar, garantir maior segurança jurídica. Eu acredito que é importante, acho que cada um cumprindo seu papel, a gente vai conseguir sair o mais rápido possível dessa crise. Preço dos combustíveis. Quando você interfere na política de preço da Petrobras, no final a sociedade paga a conta e não sabe. É a mesma coisa que o sistema Eletrobras. A gente não sabe o valor que o governo brasileiro, que os brasileiros pagam todo ano com o prejuízo da Eletrobras também. Então, a política de preço livre da Petrobras está correta. O que não está correto e não é necessário, por exemplo, é incorporar a variação cambial ao preço, ao aumento dos preços. O que não está correto é ter uma política de aumento diária. Não tem nenhum país do mundo, pelo menos que eu conheço, que todo dia se aumenta o preço do combustível. A Petrobras pode, com a liberdade do preço, fazer uma política de
né, com mais previsibilidade para a sociedade. Vai aumentando e reduzindo ao longo de um período mais longo. Eu acredito que é muito possível que seja feito assim. Agora, ninguém pode negar que o presidente Pedro Parente é um grande quadro que já passou dentro do governo em momentos delicados, como na crise do apagão, e comandou de forma competente da Casa Civil aquela crise que o Brasil viveu. Então a gente não pode também, né, porque nós estamos vendo uma crise maior porque o preço do petróleo subiu muito, e aí começar a querer desgastar um quadro da qualidade do Pedro Parente. Eu acho que ele, pela qualidade dele, pela capacidade de articulação, pela inteligência dele, eu tenho certeza que ele também vai compreender que essa política de mudança diária do preço do combustível gera muita insegurança, principalmente para quem trabalha com combustível. Agora, ele fazendo uma política, né, gerando um colchão, né, com toda a liberdade, para que não fique com flutuações diárias, eu tenho certeza que ele faz um bom trabalho na Petrobras e não acredito que tirá-lo agora da Petrobras vai ajudar o Brasil. Né? Não acredito que para o Brasil seja o melhor caminho. O melhor é garantir uma política com mais previsibilidade para o preço do petróleo, sem interferência, né, sem subsídio. Se quiser subsidiar o preço do combustível, é através de redução de imposto. Quem subsidia política pública é o orçamento da União, não é a Petrobras. Então, se a gente quer reduzir o preço do combustível, a gente tem que reduzir os impostos. O PIS/COFINS, que o governo dobrou no ano passado, né, a alíquota, zerar essa alíquota do PIS/COFINS, pelo menos do diesel, pensar em zerar a CID, que o governo já anunciou, e pensar dentro do orçamento outras políticas compensatórias que possam atender a sociedade. PIS/COFINS. Cada casa tem a sua agenda, né? Até porque o presidente Michel pode zerar a alíquota do PIS/COFINS por decreto, porque ele dobrou a alíquota do PIS/COFINS ano passado, da gasolina, do etanol e do diesel, lembrando aqui 100% de aumento, de julho do ano passado até julho desse ano. O brasileiro vai pagar mais de PIS/COFINS com esse aumento, do meu ponto de vista absurdo. 20 bilhões de reais saiu do bolso do brasileiro para os cofres do governo. Para quê? No momento de crise que a gente vive. Então acho que está na hora do governo, né, tirar essa conta da sociedade. A sociedade não pode pagar essa conta. Então acho que o governo deveria, por decreto, não precisa ser por lei, não tem nenhuma vaidade que se aprove o projeto da Câmara, mas se o governo, que tem esse poder, baixar um decreto amanhã, zerando o PIS/COFINS do diesel, reduzindo um pouco, voltando à alíquota anterior da gasolina e do etanol, a gente vai ter melhores condições, né, de preços para a sociedade, e a sociedade aí sim não estará pagando uma conta que não é dela.